Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais uma aula do nosso desafio 31 dias de provérbios. Hoje é a aula de número 24. A aula de número 24, ela fala sobre a sabedoria na vida e nas decisões. Esse capítulo aqui de Provérbios 24, ele vai nos guiar. Ele, na verdade, é um guia prático, né? Para quem deseja viver com sabedoria, com disciplina e com discernimento. Ele vai abordar temas aqui como a importância do trabalho, da necessidade de evitar a maldade, vai falar sobre o valor da sabedoria e o perigo de se conformar com a injustiça. Isso pode acabar acontecendo, né? Então, esse capítulo aqui ele vai nos incentivar a prática da justiça e vai falar também da busca constante pela sabedoria, que são coisas que a gente já falou, mas ele vem reforçando ao longo dos capítulos, e nesse capítulo 24 aqui ele também traz essas questões, né? O capítulo do versículo 1 até o 7, ele vai falar sobre a sabedoria na construção da vida. Nós precisamos aprender a construir as coisas, né? Uma coisa que às vezes a gente deixa passar, né? Ou às vezes a gente não se importa muito com a nossa construção, com o nosso crescimento, né? Com o nosso futuro, com o nosso planejamento. Esses versículos aqui, eles já vão começar enfatizando sobre isso. Vamos dar uma olhadinha lá? Do 1 até o 7. Ele fala assim, ó, não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência, e os seus lábios falam para ferir. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens. Eu vou repetir só para ficar gravado esse versículo aqui. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. O 5 fala assim: quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. Então, esses versículos aqui, né, mostra que o autor ele começa alertando contra a inveja dos ímpios, porque às vezes acontece, né? De você olhar o ímpio muitas vezes prosperando, é, comprando de repente aquela casa que você gostaria de ter, o carro que você gostaria de ter, ou estar em lugares que você gostaria de estar, né? Porque você olha o ímpio prosperando, mas você vai ver muitas vezes a forma como ele enriqueceu, a forma que ele conseguiu fazer aquilo, é uma forma que vai levar ele à destruição, né? E você ainda está no processo de construção. Então aqui ele fala para não ter inveja, né? Ele alerta contra a inveja dos ímpios, né? Porque por mais que eles pareçam prosperar, as suas ações, elas são carregadas de violência e de maldade. Então nós somos chamados para buscar o caminho dos justos e não nos associar àqueles que praticam o mal e nem ficar cobiçando, né? Essas coisas que os ímpios conseguem de forma muitas vezes é, ilícita ou até mesmo que não é aprovada por Deus. O versículo 3 ele fala: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se firma. Então, aqui a casa, ela pode ser entendida como como a nossa vida, né? Como a nossa família, como aquilo que nós estamos construindo. Então, a sabedoria, ela é a base para a gente poder construir um futuro estável. Enquanto o discernimento, ele é essencial para a gente manter essa estrutura firme. Então, sabedoria e discernimento. Sabedoria é a base para a gente poder construir, e o discernimento é como a gente vai manter essa estrutura firme. Por isso que a gente tem que buscar a sabedoria e o discernimento. Lá no versículo 5 ele fala: o sábio é mais poderoso do que o forte. E o homem de conhecimento vence o que tem grande força, né? Então aqui ele fala sobre a força física, que ela é limitada, mas a sabedoria e o conhecimento ele tem o poder duradouro. A gente está vivendo hoje na era da tecnologia, né? Você vê que o conhecimento
Hoje ele está substituindo a força, porque a verdadeira força ela está em pensar estrategicamente e agir com prudência. Hoje o homem desenvolveu várias máquinas, né, para poder facilitar o serviço. A gente pode olhar para a nossa agricultura. Antigamente, o homem tinha que fazer na mão, né? Tinha que utilizar os bois para poder puxar o arado e tudo mais, então era muito mais forçado, era muito mais demorado. O boi puxava um linho só, né? Hoje você tem máquinas agrícolas, você tem plantadeiras, você tem colheitadeira, então é tudo mais rápido, é tudo mais fácil. O conhecimento foi fazendo com que o homem fosse se preparando para esse tipo de coisa. Então, hoje você não demora mais como demorava antes para você arar a terra. Hoje você não demora mais como demorava antes para você plantar. Você não demora mais como demorava antes para você colher. Não precisa de uma multidão de pessoas hoje para colher como era antigamente, né? E não só isso, né? Tem tantas outras coisas que a tecnologia veio para poder facilitar. Hoje nós estamos aqui através da tecnologia, né? Nós estamos aqui através do dispositivo celular, através do computador, né? Através de uma rede de internet. Então você não precisa se deslocar da sua casa todos os dias para você poder assistir a aula do desafio 31, 31 dias de provérbios, né? Você está assistindo aí da sua casa, do seu trabalho, do carro, qualquer lugar que você estiver, você está acessando e está assistindo, porque conhecimento foi transformando isso em acesso. Então, por mais que nós estejamos longe um do outro hoje, nós estamos perto, porque o conhecimento trouxe isso, né? E aqui ele frisa, ele fala sobre essa questão, né? Que a força física, ela é limitada, mas a sabedoria e o conhecimento, eles têm um poder duradouro. Eu costumo falar, né? Que podem tirar tudo de você. Pode tirar sua família, pode tirar seus bens materiais, mas o conhecimento ele não consegue tirar de você. O conhecimento não consegue. Se você perder, eu tenho certeza que se você perder tudo hoje, por mais difícil que seja, você vai conseguir reconstruir. Amanhã ou depois você vai ter tudo de novo, você vai ter os seus bens materiais, você vai ter dinheiro de novo, você vai conseguir se levantar. Porque você tem conhecimento, você passou por várias coisas que fizeram você se tornar forte. Então, esses versículos aqui, eles trazem esse alerta, né? Do versículo 8 até o 12 ele fala sobre o planejamento e a resistência. 12 ao 8. Melhor, né? Do 8 ao 12, tá? Do 12 ao 8, é do 8 ao 12. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos dos tolos são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Vou repetir o 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Então, esses versículos que a gente acabou de ver aqui, né, ele lembra que as intenções malignas, elas não passam despercebidas. Aquelas pessoas que tramam o mal, elas acabam sendo expostas, né? Ou até mesmo julgadas, elas passam por julgamento, né? Aquelas pessoas que estão tramando, de certa forma, vai voltar para elas, é a lei da semeadura, tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, no versículo 10 falou, se você vacilar no dia da dificuldade, ou se você se mostrar fraco, né? Como você está falando que a sua força, ela é limitada, ela é rasa, né? Então, a adversidade é um teste que você tem para mostrar a sua força e para mostrar o seu caráter, para se tornar uma pessoa mais forte. Então, esse versículo aqui, ele te encoraja, ele me encoraja, ele nos encoraja a nos prepararmos espiritualmente e também emocionalmente para enfrentar os desafios. Então, aqui, ó, estava falando assim, vai acontecer. Você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade.
Então, quando acontecer, você tem que se mostrar forte, você tem que estar preparado. E aí, o que que acontece? Quando nós estamos no tempo de paz, o que que a gente tende a fazer? A gente tende a descansar, a gente tende a não se preparar. É normal. Quando você não está passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, às vezes você não vai orar como você ora normalmente. Às vezes você não vai buscar Deus como você busca. Às vezes você não vai ter o compromisso, muitas vezes, né, de estudar, de buscar, de participar de uma igreja, de alguma coisa. Por quê? Porque o momento é tranquilo. Mas quando aperta, quando a coisa fica difícil, o que que geralmente a gente faz? A gente corre para a igreja, a gente corre para aquelas pessoas que a gente conhece, pede ajuda em oração, a gente faz campanha, a gente começa a acordar de madrugada, a gente começa a fazer coisas que a gente não estava fazendo, porque a coisa apertou, a coisa ficou difícil, né? Então a gente já sabe o que fazer. Só que o segredo está nisso, é você se preparar no tempo de paz para que quando vem o tempo de luta, essa luta seja mais fácil, essa luta seja mais tranquila, porque você já vai estar preparado. Então, não é que você não possa descansar. Não, pelo contrário, você tem que desfrutar desse período de paz, mas está se preparando também. Eu volto na questão do conhecimento que a gente falou lá. Quando você adquire o conhecimento, isso vai fazendo você se preparar também para as coisas que estão por vir. Então, a adversidade ela é apenas um teste de força, um teste de caráter, né? No versículo 11 ele falou assim: resgate os que estão sendo levados para a morte, detenha-os que vão cambaleando para a matança. Nesse ponto aqui está um chamado para ação, né? Que nós não podemos ser passivos diante do sofrimento ou da injustiça. A sabedoria, ela nos motiva a ajudar os necessitados e a defender os indefesos. E olha que interessante. E uma coisa que me chamou a atenção essa semana, uma palavra que eu ouvi. Quando quando as pessoas têm o hábito de falar assim, né, que todos somos filhos de Deus, né? Eu já vi várias pessoas falando, todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós somos criatura, nós somos criados. Ponto, né? Como que nós nos tornamos filhos de Deus? A partir do momento que nós aceitamos Jesus. A Bíblia é clara em relação a isso daí. Então, quando nós aceitamos, nós nos tornamos filhos. Porque nós aceitamos o filho, nós nos tornamos parte. Então, aí nós nos tornamos filhos de Deus. Isso não deixa a gente imune de passar pelos problemas, de passar pelos desafios. Como eu falei, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: quando você tem um relacionamento com Deus, você é, é um processo natural, né? Você dar frutos. É um processo natural. Quando você tem um relacionamento com Deus, naturalmente você vai dar fruto. Então, se você não está dando fruto, você está num relacionamento estéril. Um relacionamento estéril. Um relacionamento estéril é um relacionamento que não dá frutos, que não produz fruto, não multiplica. E olha que interessante, não cresce. A tua vida não prospera sem os frutos, sem ajudar o outro, sem transmitir o seu conhecimento para outras pessoas, sem compartilhar essa mensagem, sem compartilhar essa palavra, sem compartilhar essa mudança. Não vai produzir fruto. O teu relacionamento com Deus vai ser um relacionamento estéril, um relacionamento sem fruto. E o relacionamento sem fruto não permanece, não multiplica, não deixa sucessores, não deixa um legado. E às vezes a gente perde muita coisa por pequenos detalhes. Porque quando você começa a multiplicar, quando você começa a frutificar, é onde as coisas começam a acontecer na sua vida. Então, Provérbios, ele é bem claro nisso. Quando você compartilha, quando você ganha a outra pessoa, quando você faz com que a outra pessoa saia do mau caminho, né, e ela, vamos usar essa palavra, né, a conversão, né, ela faça uma conversão, ela tem uma conversão, né, ela estava indo para um caminho e ela mudou a direção, ela entendeu os princípios, ela entendeu os ensinamentos, então ela decidiu por um caminho de mudança, de transformação, que é o caminho de Deus, não tem outro caminho, né?
quando você é parte disso, isso está dentro desse fruto do relacionamento que você tem com Deus. Então você deixa de ser estéril, né? Então tem pessoas que frutificaram, já ajudaram outras pessoas, mas nesse momento elas se tornaram estéril. Elas deixaram de frutificar. E essa frutificação é enquanto você existir, tá? Enquanto esse teu relacionamento com Deus existir. Então, se você não está frutificando, tome cuidado, né? Volte a frutificar, volte a transformar a vida das pessoas, volte a compartilhar uma palavra de crescimento, né? De edificação na vida das pessoas. Se importe um pouquinho mais em compartilhar esse amor, em compartilhar essa verdade, tá? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Do versículo 13 ao 20, ele fala sobre a doçura da sabedoria e as consequências do mal. Do 13 ao 20. 13 ao 20. Meu filho, coma mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro, e a esperança não será frustrada. Não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do seu inimigo a sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, esses versículos aqui, né, ele fala que a sabedoria ela é comparada ao mel, a algo doce, a algo que é agradável. Por isso que a gente tem que buscar a sabedoria. E a sabedoria, ela nos alimenta, ela alimenta a nossa alma, ela nos dá prazer, além de nos guiar no caminho certo, né? Nos conduzir por aquele caminho que é certo, que é justo. Lá no versículo 16 ele fala, pois o justo pode cair 7 vezes e se levantará, mas os ímpios serão arrastados pela calamidade. Então, esse versículo aqui, ele destaca também a questão da resiliência do justo, né? Por mais que enfrente dificuldade, por mais que ele encontre, ele se encontre, parece que não vai ter saída e tal, ele sempre vai encontrar força para poder reagir. Então, enquanto o ímpio ele não tem essa mesma capacidade de recuperação, ele não consegue ver o lado positivo, ele se entrega, né, ele desanima muito fácil. O justo ele não, ele consegue encontrar suas forças no Senhor, ele consegue se reanimar, ele consegue se reinventar, ele consegue começar do zero se for preciso. E o 19, o 20, ele fala, né, para não invejar o ímpio, né, ele traz de novo isso daí, por quê? Porque a inveja pelos ímpios é um erro, pois o seu destino é a destruição. Então, nós devemos focar no caminho justo e na confiança do Senhor, porque é isso que vai fazer com que a gente passe para o próximo nível. O versículo 21 até o 26, ele fala sobre a justiça e a integridade. 21 ao 26. Fala assim, ó, meu filho, tema o Senhor e o rei, e não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do rei, quem a conhecerá? Estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreendem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Então, esse ponto aqui, ele começa a falar sobre a justiça, né, sobre a integridade, e esses versículos eles vão enfatizar a importância de respeitar a autoridade divina e também as autoridades terrenas, né, as autoridades que são constituídas. A rebelião e a desobediência, elas vão nos afastar
da sabedoria. E eu sei que às vezes você não concorda com muita coisa, e é revoltante, às vezes, você olhar ali aquela pessoa naquela situação, talvez não tenha o mesmo conhecimento que você, mas a gente precisa respeitar aquelas autoridades que foram constituídas. Você gostando ou não, você concordando ou não, você aprovando ou não, trabalhe para que você esteja naquela posição, então. Mas você precisa respeitar, porque a justiça divina, ela exige honestidade e integridade. Então, defender ou justificar o mal é uma ofensa contra Deus e contra a sociedade. Então, é, é, inclusive é bíblico, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Lá no versículo 26, ele fala que é uma resposta sincera, é como um beijo nos lábios, né? Então, ele traz a sinceridade e ele valoriza isso como algo puro, como algo honrado. Então, ser honesto e ser verdadeiro, né, em nossas palavras, isso vai fortalecer também os relacionamentos, não só com as pessoas, mas o nosso próprio relacionamento com Deus. Então, ele foca nessas questões, é interessante, né? Porque a gente só vai aprendendo quando a gente vai estudando. Do versículo 27 ao 34, ele fala sobre o trabalho, a prudência e a reflexão. Fala assim, ó, cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo, e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as tuas obras. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e cobertos de urtiga, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Aqui, para a gente finalizar, né, esses versículos eles vão nos ensinar a importância do planejamento, a importância da organização na nossa vida. Por isso que eu bato nessa tecla aqui, né? Não tem como ter desenvolvimento pessoal se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma organização, se você não souber o que você quer, se você não criar metas para você alcançar, se você não trabalhar todos os dias. Então, antes de assumir compromissos maiores, é sábio garantir uma base sólida. E como que eu consigo uma base sólida? Planejando, colocando no papel. E não tem como você só ficar com planejamento na cabeça. Não tem como. Eu achava que, eu sei o que eu vou fazer, é muito fácil. Não, tá tudo aqui, tá tudo. Não tem como. O planejamento, ele tem que ir para o papel, ele tem que ir para o computador, né? Quando eu falo papel, cada um tem a sua forma, né? Mas você tem que ir lá ou digitar ou escrever do jeito que você se adapta melhor, mas o planejamento, ele precisa existir, porque o planejamento ele vai te dar direção, ele vai te dar estrutura para que você possa crescer. Então, não é uma coisa que eu estou falando aqui. Ó, se você olhar ali, ó, o versículo 27 ele está falando, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, né? Ele coloca ali, e deixe prontas as suas lavouras, depois constitua a família. Ou seja, ele está falando que da importância de você planejar a tua vida, de planejar as tuas coisas. Se você ainda não fez o planejamento do seu ano, é importante que você pare tudo que você está fazendo e foque no planejamento, porque é assim que você vai garantir uma base sustentável, porque as coisas vão começar a acontecer e você não vai ter estrutura, não vai ter estrutura. Então, organize essa parte aí. No versículo 30 e 31, ele fala, passei pelo campo do preguiçoso, né, pela vinha do homem sem juízo, né, espinheiros tinham crescido por toda parte, né, então ele fala da preguiça, e a preguiça, ela leva à negligência, a preguiça, ela leva ao desperdício de recursos. O autor aqui, ele usa, nessa parte aqui já não é mais Salomão, tá? Já não é mais Salomão falando. O autor, ele usa a imagem de um campo abandonado para poder ilustrar as consequências da falta do trabalho diligente. Ele fala lá, para finalizar, né, um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar dos braços, né, para descansar, e a pobreza o atacará como um ladrão. Então, aqui fala essa parte da negligência, da procrastinação, tudo isso vão resultar em pobreza, vão resultar em dificuldade, resultar em falta de resultado.
E aqui é um chamado para a gente ter diligência e responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, porque essas coisas é que vão nos ajudar a atingir o próximo nível, essas coisas que vão ajudar a gente crescer, a gente se desenvolver e a gente poder chegar aonde a gente gostaria de chegar. E para a gente finalizar, vou deixar aqui a nossa atividade, nosso desafio, né? E aí eu abro para vocês falarem. Ó, fica aí de desafio para você hoje identificar as áreas da sua vida onde você ainda precisa de mais disciplina, onde você precisa de planejamento ou de coragem para agir. Se você ainda não fez um planejamento para o seu ano, faça. Se você não sabe fazer, me chama depois, me procura depois. Eu te ajudo, te oriento a organizar o seu planejamento, né? E como prática, fica aí, você escolher uma tarefa importante que você está adiando, que você está procrastinando aí, comprometa-se a realizar essa tarefa ainda essa semana, tá? Essa semana, né, acabou, mas já coloca, né, para a semana seguinte, vê como que você vai fazer dentro de uma semana essa tarefa que você está adiando há muito tempo. Já coloca como meta e como objetivo, né? E faça um plano para você concluir essas atividades e veja como isso vai impactar a sua produtividade e o seu bem-estar. E aí você vai atingir os resultados que você deseja. E eu deixei para vocês perguntarem ou comentarem. Alguém? Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer um comentário? Nil, bom dia. Quer? É, em qual momento, assim, da tua vida que você colocou em prática o Provérbios, vamos supor, desde o começo? Olha, vou te dizer que deve ter uns 2 anos isso. Uns 2 anos que eu tô colocando mesmo em prática, porque foi quando eu comecei a entender mesmo, entender, né? E assim, igual eu falei para vocês, o ano passado eu li 12 vezes Provérbios, né? Já foi muito, muito diferente. E agora que a gente está aqui estudando, detalhe por detalhe e tal, continua aprendendo, continua ajustando algumas coisas, é o que a gente tem falado, né? A palavra, ela é camadas, né? Então, quanto mais você vai se aprofundando, mais ela vai se revelando, mais vai se revelando. Então, essa estrutura de provérbios, quando eu entendi, eu falei, caramba, provérbios é desenvolvimento pessoal, provérbios é o que a gente precisa para o nosso dia a dia, não tem outra, tudo que está nas outras fontes aí, elas originaram no provérbios. Tem esse período aí de mais ou menos uns 2 anos. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha mergulhado como eu mergulhei agora nesse período de 2 anos para cá, em relação a provérbios. Ele se torna libertador. Libertador, você começa a olhar assim, é incrível. Você aprende muito, 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 muito. Tu, é incrível mesmo, assim, eu nunca tinha parado para estudar Provérbios, sempre tirar alguma palavra, assim, e lia, mas não é uma coisa que nem agora que a gente está aprofundando e lendo todos os dias. E ele bate sempre em umas mesmas teclas, né? E eu acredito que essas teclas, ela é a visão para nós, para o nosso futuro, para nosso conhecimento, nosso entendimento, né? Eu estava parando e pensando assim, falei assim, poxa vida, eu tô com 43 anos. Se eu tivesse conhecido Provérbios 20 anos atrás, como não seria minha vida hoje? Como minha casa não seria? Como eu não teria já ajudado muitas outras pessoas? Porque nós estamos hoje inteirando 24 dias de Provérbios e o que tem de pessoas chegando até mim, me procurando, é muito, é sobrenatural até. Isso é legal. Mas talvez até, como que eu vou dizer, há tempos atrás, talvez até você não teria estrutura para poder parar para ouvir, para poder parar para entender, né? Hoje você construiu essa estrutura e hoje você está já ouvindo e já compartilhando, né? Então, tudo tem um tempo
para todas as coisas mesmo. Às vezes a gente acha que não, mas a gente fica com essa sensação, poxa, se eu tivesse descoberto isso antes, né? Esse desafio, desafio de provérbios, fiz nas minhas redes sociais no ano passado, né? Já tinha feito ele, porque eu já tinha entendido já no ano anterior, né? Então, é assim, a gente vai aprendendo e vai compartilhando. Isso que é legal. E a gente tem que colocar em prática, não tem jeito. Não adianta só pegar o conhecimento aqui também e não fazer as mudanças necessárias. Um dos pontos-chave aí é você colocar em prática no seu dia a dia. É o que a gente faz dentro da mentoria, né? Não tem como. Se for lá fazer os ajustes e colocar em prática, o resultado aparece. Se não colocar em prática, não tem resultado, não tem jeito. Então, qualquer coisa que você faz, qualquer movimento que você faz, né, vai gerar um resultado, seja ele positivo ou negativo. Então, lembre-se que o teu movimento gera um resultado. Aí você vai ter que escolher a origem do movimento para ver se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Fechou? Bora para cima? Façam todos, então, um dia imparável. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.